Nunca imaginei que uma simples viagem em família pudesse se transformar em uma experiência tão tensa. E muito menos que esse convite, que parecia tão inocente e cheio de boas intenções, acabaria se tornando o ponto de partida de uma série de acontecimentos que eu jamais teria antecipado. Eu sempre me dei bem com meus sogros. Claro, como qualquer pessoa em um relacionamento, existiam aqueles momentos em que o convívio podia ser um pouco mais desafiador, mas, no geral, tínhamos uma relação cordial, sem grandes desentendimentos. Eles sempre foram atenciosos comigo, especialmente o meu sogro, que adorava conversar sobre esportes e política. Minha sogra, por outro lado, sempre teve uma postura mais reservada, mas nunca foi agressiva ou desagradável. Ela tinha aquele jeito de quem observava o mundo de longe, como se estivesse sempre analisando cada movimento com um olhar perspicaz e atento. Então, quando eles me convidaram para essa viagem, eu não pensei duas vezes. Um fim de semana no campo, longe do caos da cidade, parecia a oportunidade perfeita para descansar e, quem sabe, me aproximar ainda mais deles. Minha esposa ficou muito feliz com o convite. Ela sempre teve um vínculo muito forte com os pais, e eu sabia que isso significava muito para ela. Eu também estava ansioso para passar mais tempo com ela, sem as distrações do trabalho ou da rotina do dia a dia. O convite foi feito com entusiasmo. Vamos todos juntos, será um ótimo momento para relaxarmos, ficarmos longe das obrigações e aproveitarmos a companhia uns dos outros. Vai ser uma viagem pequena, nada muito extravagante, só nós em uma casa de campo, disse meu sogro, com aquele sorriso aberto e acolhedor que sempre exibia. Eles pareciam genuinamente empolgados, e isso me deixou ainda mais tranquilo. Não havia motivo para desconfiar de que algo de errado poderia acontecer. Eu preparei minhas malas, e com um sorriso no rosto, parti para o que imaginava ser um fim de semana leve e agradável. Durante a viagem, pensava nas pequenas coisas que poderiam tornar aquele momento especial, passeios tranquilos pela natureza, uma boa conversa à noite, talvez até ajudar no preparo do jantar. Eu estava otimista, cheio de expectativas para o que viria. Quando finalmente chegamos à casa de campo, o ambiente parecia perfeito. Era uma construção simples, mas cheia de charme, com uma varanda espaçosa, cercada por árvores e flores ao redor. O ar fresco do campo, a tranquilidade do lugar, tudo parecia convidar a um estado de paz interior. O cheiro da comida que vinha da cozinha, o som dos pássaros e o silêncio profundo que só o campo pode oferecer me deixaram instantaneamente relaxado. Eu já imaginava as tardes preguiçosas que teríamos pela frente, desfrutando de momentos tranquilos. Minha esposa estava animada, mas, ao mesmo tempo, um pouco apreensiva. Ela sabia que sua mãe, por mais que fosse uma pessoa difícil de ler, sempre gostava de controlar os detalhes de tudo. Estava claro que ela queria agradar aos pais e garantir que todos se sentissem bem na viagem, mas, por algum motivo, havia um leve desconforto no ar. Eu percebi isso assim que ela me lançou um olhar rápido, como se estivesse tentando me alertar para algo. No entanto, preferi não questionar. Talvez fosse apenas a ansiedade de estar em um ambiente diferente, mais íntimo, longe de casa. O jantar na noite de chegada foi simples, mas agradável. Minha sogra preparou um prato tradicional, uma receita antiga da família, e a conversa fluiu com facilidade. O clima estava leve, as risadas eram constantes e as histórias compartilhadas entre todos criavam um ambiente acolhedor. Eu estava me sentindo bem, relaxado. O som da lareira crepitando ao fundo trazia uma sensação de aconchego, e por um momento, pensei que tudo aquilo seria exatamente como imaginava. Uma pausa na rotina, com boas companhias e bons momentos. Durante a refeição, minha sogra parecia mais atenta a tudo do que o normal. Ela sempre foi cuidadosa, mas naquela noite, estava mais observadora, como se estivesse tentando perceber cada reação nossa. Não era nada muito direto, mas havia algo em seu comportamento que me deixou levemente desconfortável. Talvez fosse a maneira como ela me olhava, como se estivesse avaliando minhas palavras e ações. Eu me sentia à vontade, mas, ao mesmo tempo, não podia deixar de notar que algo estava um pouco fora de lugar. Naquela noite, fomos dormir cedo, cansados pela viagem e pelo ar do campo, que sempre tem esse efeito.
Mas, mesmo enquanto me preparava para dormir, não conseguia afastar a sensação de que algo, embora pequeno, estava prestes a mudar o curso daquele fim de semana. Talvez fosse apenas a minha intuição, ou talvez a atmosfera que estava começando a se formar ali, mas uma coisa era certa, eu estava prestes a descobrir que, por mais que os convites e as intenções parecessem genuínas, havia muito mais por trás daquelas palavras. O dia seguinte, no entanto, trouxe uma surpresa ainda maior. Algo que eu não estava preparado para enfrentar e que me deixaria completamente atônito. Mas, por ora, tentava ignorar a sensação de apreensão que insistia em crescer dentro de mim. Eu me concentrei nas pequenas coisas que poderiam tornar aquele fim de semana memorável. Eu só não sabia que aquele simples convite estava prestes a revelar uma camada oculta das dinâmicas familiares que eu nunca poderia ter imaginado. O sábado começou calmo, com o sol da manhã filtrando-se suavemente pelas janelas da casa de campo. O ambiente, que ainda carregava a sensação acolhedora da noite anterior, parecia prometer um dia tranquilo. Após o café da manhã, decidimos dar uma caminhada pelos arredores, respirar o ar fresco da natureza e aproveitar o silêncio que só o campo pode proporcionar. Tudo parecia ser exatamente como eu imaginara, simples, mas reconfortante. Minha esposa e eu caminhávamos lado a lado, conversando sobre as pequenas coisas do cotidiano. O dia estava claro e a paisagem ao nosso redor parecia um quadro, com a grama verde, árvores altas e flores coloridas por todo o lado. O barulho do vento mexendo nas folhas era quase hipnotizante, e, por um momento, senti que todo o estresse da cidade havia ficado para trás. Ainda assim, não consegui deixar de notar que algo parecia um pouco fora de lugar. Era uma sensação estranha, quase como se o ar estivesse carregado de uma expectativa que eu não podia entender. Talvez fosse a mudança de ambiente, ou o fato de que estávamos ali por um motivo mais específico, um momento de união familiar que não era tão simples quanto parecia. Enquanto caminhávamos, minha esposa estava visivelmente mais animada do que eu. Ela sempre adorou a ideia de reunir a família e estava genuinamente feliz por estar naquele lugar. No entanto, percebi que, de vez em quando, ela me lançava olhares furtivos, como se quisesse me dizer algo, mas não soubesse como. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela apenas sorriu e respondeu que estava tudo bem, mas eu sabia que havia algo mais. Voltamos a casa no início da tarde, e o clima, que antes estava leve, começou a ficar um pouco mais pesado. Sentia isso principalmente quando olhava para minha sogra. Ela estava na cozinha, preparando o almoço, mas sua postura parecia mais rígida, como se algo estivesse a incomodá-la. À medida que o dia avançava, pude perceber que ela estava agindo de maneira diferente. Não era nada flagrante, mas havia um olhar que ela me dirigia de vez em quando, um olhar que parecia distante, como se ela estivesse me observando com uma atenção desconcertante. Os outros membros da família não pareciam perceber, ou talvez estivessem tentando ignorar, mas eu não conseguia afastar a sensação de que minha presença estava começando a incomodá-la de alguma forma. Ao longo do almoço, minha sogra falava pouco, apenas respondia de maneira breve às perguntas dos outros, mas seu olhar, sempre atento e perscrutador, nunca se afastava de mim. Eu, por minha vez, tentava não demonstrar desconforto. Mantive o tom leve, conversei sobre assuntos diversos, comentei sobre a paisagem e falei sobre o tempo, tudo o que era necessário para manter a conversa fluindo sem maiores complicações. Após o almoço, o ambiente na casa parecia um tanto abafado. Minha esposa foi descansar um pouco, e meu sogro foi ler o jornal na varanda. Isso deixou minha sogra e eu sozinhos na sala. Nesse momento, a tensão ficou ainda mais evidente. Ela me olhava de maneira sutil, mas firme. Como se quisesse me dizer algo, mas estivesse se controlando para não fazer. O silêncio entre nós começou a ficar desconfortável. Eu estava tentando pensar em algo para dizer, algo que quebrasse aquele clima de incerteza, mas antes que pudesse abrir a boca, ela falou. Você tem certeza de que está fazendo tudo certo? Disse ela, com a voz baixa, mas cheia de significado. A pergunta, embora simples, me pegou de surpresa. Ela olhou diretamente nos meus olhos, como se estivesse esperando uma resposta específica. O tom de sua voz não era acusador, mas havia uma cobrança implícita ali. Uma cobrança que eu não conseguia entender. Desculpe, não entendi o que quer dizer,
respondi, tentando soar o mais tranquilo possível, embora minha mente estivesse começando a trabalhar a mil. A cada palavra que ela dizia, sentia que algo estava começando a se desmoronar ao meu redor. Quero dizer, continuou ela, com um suspiro, que vocês dois, eu sei, têm tentado manter as coisas em ordem, mas às vezes sinto que as coisas não estão sendo tão claras quanto deveriam ser. Especialmente com meu marido. Ele tem suas ideias, e você, bem, você tem as suas. Eu me pergunto se todo esse ajuda que você oferece é mesmo o que ele precisa. Eu não sabia como reagir a isso. Ela não estava sendo direta, mas as palavras estavam ali, flutuando entre nós, como se estivessem esperando para cair e quebrar tudo. Tentei desviar o olhar para não parecer desconfortável, mas a verdade é que eu estava começando a me sentir atacado. Eu só estou tentando ajudar, respondi, com uma leveza na voz, embora meu estômago estivesse apertado. Você sabe que o meu sogro tem estado bastante ocupado, e eu apenas me ofereci para ajudar com algumas questões. Minha sogra permaneceu em silêncio por um momento, os olhos ainda fixos em mim. Ela parecia medir cada palavra, cada expressão minha. Finalmente, ela se levantou e começou a arrumar algumas coisas na prateleira, mas antes de sair da sala, ela me disse algo que me fez gelar por dentro. Eu não sei até que ponto é ajuda, ou até onde vocês estão indo com isso, disse, sem me olhar nos olhos. Às vezes, você me parece mais interessado no meu marido do que no bem-estar da minha família. E isso me deixa um pouco preocupada. Aquelas palavras ecoaram na minha mente durante o resto da tarde. O que ela estava tentando dizer? Eu sabia que minha relação com meu sogro era boa, mas nunca imaginei que isso pudesse gerar um desconforto tão profundo nela. Aquela era uma acusação velada, sem um fundamento claro, mas ainda assim carregava uma tensão que era impossível ignorar. O clima na casa de campo estava se tornando opressor. Enquanto a tarde se arrastava, eu não conseguia tirar aquele olhar de minha mente. A partir daquele momento, tudo o que fiz, cada palavra que disse, parecia ser observada com um cuidado exagerado. Cada passo, cada movimento, parecia ser examinado por ela, como se eu estivesse sendo analisado de uma maneira que não compreendia. Eu já não sabia o que pensar. Havia algo ali, algo invisível e pesado, que pairava entre nós, e eu ainda não conseguia compreender o que exatamente era. A noite de sábado chegou mais cedo do que eu imaginava. O céu azul claro que me havia acolhido durante o dia agora estava se cobrindo de nuvens escuras, trazendo uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. Estávamos todos na sala de estar, o ambiente iluminado por uma luz suave de velas, criando uma atmosfera acolhedora. O som da lareira crepitando parecia aliviar a tensão crescente no ar, mas, para minha surpresa, não parecia ser suficiente para a sensação incômoda que tomava conta de mim. Minha sogra, que até então tinha se mantido um tanto quieta, parecia estar guardando algo dentro de si. Eu a observava discretamente, tentando compreender a razão de tanto silêncio. Ela estava com os olhos fixos em algum ponto distante, e, em momentos, parecia murmurar palavras baixas, como se estivesse falando sozinha. O comportamento dela estava começando a me inquietar, como se algo estivesse prestes a ser revelado. Eu queria acreditar que era apenas a ansiedade, o cansaço da viagem e a pressão de estar num ambiente mais íntimo, mas algo no fundo da minha mente me dizia que não era apenas isso. Minha esposa estava ao meu lado, conversando com o pai dela, mas percebi que ela também sentia mudança de clima. O sorriso que ela tinha ao início da viagem parecia desaparecer aos poucos, e seus olhos buscavam os meus em momentos fugazes, como se tentasse entender o que estava acontecendo entre sua mãe e eu. Ela provavelmente sentia tensão, mas, ao mesmo tempo, não sabia como lidar com a situação. Nós nunca havíamos vivido um momento como aquele. Não, definitivamente, nunca. O jantar foi simples, uma refeição tranquila, mas a conversa estava estranha. Todo o resto da noite se arrastou, e eu comecei a perceber que a desconexão entre todos estava se tornando cada vez mais palpável. Mesmo o comportamento do meu sogro, geralmente tão extrovertido, estava mais contido. Ele mal falava, e sua atenção parecia distante, voltada para algo que só ele entendia. Foi então, depois do jantar, que o inesperado aconteceu. Estávamos todos ainda na sala, e a conversa,
que já estava fria, se desfez em silêncio. Olhei para minha esposa, ela estava nervosa. Eu podia sentir que algo estava prestes a acontecer, e, antes que eu pudesse questioná-la, minha sogra se levantou de forma abrupta, de repente interrompendo o silêncio com uma força que todos sentiram. Ela virou-se para mim, com os olhos mais intensos do que nunca. Você! Eu sei o que você fez! A voz dela estava baixa, mas carregada de um veneno sutil. Quando ela falou, parecia que todo o ambiente tinha congelado. O som da lareira foi abafado, e, por um momento, tudo o que eu pude ouvir foi o batimento acelerado do meu próprio coração. As palavras dela pareciam ecoar por toda a sala, e, mesmo que eu tivesse tentado me preparar para algo, nada poderia me ter preparado para o que viria a seguir. A reação dos outros foi imediata. Minha esposa se levantou rapidamente, o rosto tomado por uma expressão de incredulidade e preocupação. O meu sogro olhou de relance, como se tivesse sido acordado de um transe. Nenhum de nós sabia o que fazer. Minha mente, que antes estava calma, agora estava em frangalhos, tentando entender o que exatamente ela estava tentando dizer. Eu olhei diretamente para ela, tentando entender as palavras, as emoções por trás delas, mas o que eu encontrei foi uma mulher com os olhos cheios de raiva e decepção. Eu sei o que você tem feito, e isso precisa parar. Minha sogra gritou, mas logo se calou ao perceber a intensidade de sua própria voz. Ela começou a andar de um lado para o outro na sala, como se estivesse tentando ordenar seus pensamentos, mas, ao mesmo tempo, parecia que cada palavra que saía de sua boca estava carregada de uma acusação sem sentido. Você tem se infiltrado na minha vida. Em tudo. E eu vejo o que está acontecendo. Você está manipulando meu marido, fazendo com que ele confie mais em você do que em mim. Eu fiquei paralisado, tentando entender de onde tudo isso vinha. Eu não sei do que você está falando, respondi, minha voz tensa, mas controlada. Eu não queria agravar a situação, mas a acusação era tão absurda que era difícil não reagir de maneira instintiva. Ela me olhou com olhos furiosos, como se eu estivesse tentando negar algo que já estava claro para ela. Não venha com esse disfarce de boa pessoa. Eu sei o que você está fazendo. Está por trás de tudo, mexendo nas decisões, manipulando as situações. Eu vejo você, sei como age, e não vou mais tolerar. A sala estava em completo silêncio agora, todos os olhares voltados para minha sogra e para mim. Eu estava começando a entender o que estava acontecendo, embora a confusão e a incredulidade ainda estivessem dominando meus pensamentos. Eu sabia que nunca fiz nada que justificasse essa acusação, mas de alguma forma, minha sogra parecia acreditar nisso. Sua mente, tomada por uma mistura de frustração e insegurança, parecia ter criado um enredo em que eu era o vilão. Eu não sabia como nem quando tudo isso começou, mas eu estava no centro dessa tempestade emocional. Minha esposa tentou intervir, se aproximando da mãe com um olhar preocupado. Mãe, o que você está dizendo? Você está se confundindo, não é assim. Ele nunca fez nada disso, ela disse, a voz trêmula, tentando apaziguar a situação. Mas minha sogra não queria ouvir. Ela já estava tomada pela fúria e pela necessidade de expor o que acreditava ser uma verdade. A tensão era palpável, e a dor em minha esposa, que agora estava visivelmente em choque, era evidente. Eu sentia o peso da situação e queria apenas que tudo aquilo acabasse. As palavras de minha sogra pareciam se misturar, sem sentido algum, mas ainda assim eram cruéis, machucando não só a mim, mas também minha esposa. Ela estava tentando entender de onde tudo isso havia surgido, mas os detalhes da acusação eram tão difusos que não podíamos sequer começar a explicar. Eu continuei tentando me manter calmo. Eu nunca fiz nada disso, nunca tentei prejudicar ninguém. Eu ajudei porque achei que vocês precisavam, nada mais que isso. Minha voz estava firme agora, mas a frustração e o cansaço começaram a transparecer. Eu não conseguia entender de onde estava vindo tanta raiva. Foi nesse momento que minha sogra, sem avisar, se afastou, caminhando para o outro lado da sala, de costas para todos nós. Ela parecia exausta, como se tivesse finalmente desabado, mas ainda assim, em seus olhos, a acusação não desaparecia. A conversa se encerrou ali, de forma abrupta,
e todos ficaram em silêncio, sem saber o que dizer ou como agir. Eu estava com a mente em frangalhos, tentando entender a profundidade da situação, enquanto minha esposa tentava, em vão, consolar sua mãe. O que estava acontecendo? Por que minha sogra acreditava nisso? Eu ainda não sabia a resposta, mas o impacto daquela noite seria mais profundo do que qualquer um de nós poderia prever. A casa parecia mais silenciosa do que nunca naquela noite. A tensão que pairava no ar era densa, quase palpável. A acusação de minha sogra ainda ecoava em minha mente, reverberando nas paredes de todos os pensamentos que eu tentava organizar. Cada palavra, cada gesto dela, parecia uma lâmina cortante, uma ferida que eu não sabia como cicatrizar. Eu olhava para minha esposa, mas ela estava visivelmente atônita, sem saber como reagir. A dor em seus olhos era clara, uma mistura de confusão, tristeza e, acima de tudo, vergonha. Ela sabia que eu nunca faria algo para prejudicar a família dela, mas as palavras da mãe eram um golpe inesperado, um veneno lançado na dinâmica familiar que nem ela, nem eu, sabíamos como combater. Nós ficamos em silêncio por alguns minutos. O som do vento batendo nas árvores fora da casa era o único ruído presente, mas dentro, tudo estava paralisado. Minha esposa se aproximou de mim, sem palavras, e apenas me abraçou. Eu retribuí o gesto com força, tentando transmitir-lhe alguma segurança, mas a verdade é que eu estava tão perdido quanto ela. Nunca pensei que algo assim poderia acontecer. Nunca imaginei que minha simples ajuda, minha tentativa de me aproximar de sua família, pudesse ser interpretada de forma tão errada e tão cruel. Eu não entendo, amor, ela finalmente sussurrou, a voz quebrada. O que ela quer dizer com isso? Por que ela está fazendo isso com você? E com a gente? Eu não sabia o que responder. Não sabia como explicar a situação, porque, para mim, aquilo tudo era um grande enigma. Eu nunca me meti nas questões familiares delas de forma a causar intriga. Sempre fui respeitoso, tentei ser útil, e sempre deixei claro que minha intenção era apoiar, não interferir. Mas as palavras de minha sogra ainda estavam queimando como fogo em minha mente. Você tem se infiltrado na minha vida, manipulando meu marido, as acusações não faziam sentido. Como ela poderia acreditar nisso? Eu realmente não sei, amor, disse finalmente, tentando encontrar palavras que fizessem algum sentido. Nunca quis fazer nada para desrespeitar sua mãe. Só estou tentando ajudar. Não entendo de onde isso está vindo. Minha esposa se afastou um pouco, passando a mão pelo rosto, como se tentasse limpar o desconforto de sua expressão. Eu sabia que ela estava se sentindo dividida, presa entre o amor por mim e a lealdade à mãe. Era um tipo de tensão que ela nunca imaginou ter que enfrentar, e eu entendia isso. Olhei para ela com carinho, tentando mostrar que, apesar de tudo, estávamos juntos nisso. Mas, no fundo, eu sabia que aquela noite mudaria tudo entre nós. Como isso terminaria, ninguém sabia. O silêncio no ambiente começou a se arrastar, pesado. Minha sogra não estava mais na sala. Ela havia se retirado para seu quarto logo após o confronto, e o meu sogro, que até então se mantivera em silêncio, parecia ainda mais desconcertado. Ele olhava para minha esposa com uma expressão de preocupação, mas não dizia nada. Ele estava claramente perdido, talvez até decepcionado, mas também incapaz de intervir de forma efetiva. Eu não sei o que fazer, pai, minha esposa finalmente disse, com a voz cheia de incerteza. Eu não sei mais o que está acontecendo com minha mãe. Por que ela agiu assim? Ela nunca foi de fazer isso. Essa acusação não faz sentido. Eu sabia que minha esposa estava tentando se manter calma, mas seus olhos estavam marejados, a frustração e o medo se misturando com a dor. Eu tentei mais uma vez tomar as rédeas da situação, sentindo uma necessidade quase urgente de restaurar a ordem e a paz. Eu não queria que aquele conflito se estendesse por mais tempo. Eu não queria que minha esposa tivesse que escolher entre a mãe e eu. Amor, eu sei que você está com o coração partido, e eu entendo. Mas eu preciso que você confie em mim. Eu nunca fiz nada que pudesse prejudicar sua mãe ou a sua família. Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer, mas, se houver algo de errado, eu quero corrigir.
Vamos conversar com ela amanhã, entender o que está acontecendo, porque eu realmente não sei de onde isso está vindo. Minha esposa me olhou com um olhar cheio de dúvida. Ela sabia que eu estava tentando ser a âncora, mas, no fundo, ela também estava perdida. Como alguém que a vida inteira havia sido uma pessoa equilibrada, cuidadosa, poderia ser vista como um intruso, como uma ameaça? De repente, a porta se abriu, e minha sogra apareceu na entrada da sala. Ela parecia diferente, menos agressiva, mas ainda com aquele olhar fixo e desconfortante. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, precisaríamos falar sobre o que aconteceu, e ela, sem dúvida, estava ciente disso. Eu preciso falar com você, ela disse, sua voz mais suave agora, mas ainda carregada de uma tensão que não podia ser ignorada. Ela olhou para mim e depois para minha esposa, como se estivesse ponderando o que dizer a seguir. A sala estava carregada de expectativa, e, por um momento, todos ficaram em silêncio. Eu sei que o que eu disse foi drástico. Mas é que eu sinto que algo está acontecendo, algo que não posso controlar. Eu a observei com cautela. Não sabia se estava preparado para ouvir o que ela tivesse a dizer, mas sabia que essa conversa precisava acontecer. Diga o que precisa dizer, minha esposa falou finalmente, com uma calma que me surpreendeu. Ela estava decidida, mas seus olhos ainda carregavam a dor da confusão. Minha sogra deu um suspiro profundo e sentou-se no sofá, como se estivesse se preparando para explicar algo muito complexo. Eu tenho visto mudanças em meu marido, na nossa relação, e na forma como ele confia nas pessoas. Eu sei que isso pode parecer irracional, mas, com o tempo, comecei a me sentir como se estivesse sendo deixada de lado, e percebi que você, meu querido genro, estava se aproximando dele de uma forma que me fez questionar nossas dinâmicas. Eu estava sentindo ciúmes, e é difícil para mim admitir isso. Eu fiquei em silêncio, atônito. Minha sogra, a mulher que eu achava difícil de ler, agora estava me contando algo muito humano, algo que estava enterrado por trás de suas acusações. Ela não estava falando sobre intriga ou manipulação, estava falando sobre insegurança, sobre o medo de perder o controle. Mas, de alguma forma, eu me senti aliviado. Agora eu entendia o que estava acontecendo, o que a movia. As acusações, embora exageradas e mal direcionadas, vinham de um lugar de solidão e medo. E, talvez, fosse essa maior batalha, não há de provar que eu estava certo, mas há de restaurar a confiança e a comunicação entre todos. Eu entendo agora, mãe, minha esposa falou, suavemente. Mas precisamos resolver isso sem criar mais distâncias entre a gente. Todos nós. Vamos conversar e entender tudo. Minha sogra assentiu, ainda com os olhos marejados, e, pela primeira vez, ela pareceu realmente vulnerável. O confronto havia sido necessário, mas agora, a reconciliação parecia ser a única saída. O sol da manhã de domingo parecia incapaz de dissipar a névoa que envolvia a casa. Mesmo com a luz suave filtrando pelas cortinas, o clima dentro da casa de campo estava sombrio, carregado de uma tensão que não conseguia se dissipar. Eu e minha esposa havíamos tentado dormir, mas as palavras da noite anterior ainda estavam ecoando em nossas mentes. A situação com minha sogra não havia se resolvido da maneira que esperávamos. Havia algo irremediavelmente quebrado entre nós, e o silêncio no café da manhã era o reflexo de tudo isso. Minha sogra parecia ausente, perdida em seus próprios pensamentos. Ela se sentava à mesa, mexendo nos alimentos com distração, mas nunca olhava para ninguém. Eu podia sentir o peso da culpa e do arrependimento em suas ações, mas também sabia que a ferida que ela havia causado estava muito profunda para ser curada de imediato. A conversa que tivemos na noite anterior não tinha sido uma solução, mas uma tentativa de entendimento, uma tentativa de minimizar o que já estava quebrado. Olhei para minha esposa, que estava sentada à minha frente. Seu rosto estava pálido, e seus olhos estavam longe, como se ela estivesse olhando para algo muito distante. Eu sabia o que ela estava pensando, porque estava pensando a mesma coisa, e agora, o que fazer? A nossa relação, que até então parecia forte e sólida, estava sendo colocada à prova de uma forma que nenhum de nós poderia prever. O que estávamos enfrentando não era apenas um conflito familiar. Era um abismo que estava se formando entre todos nós.
Eu não sei o que fazer com tudo isso, minha esposa disse de repente, a voz carregada de tristeza. Ela olhou para mim, seus olhos vermelhos de tanto chorar, e as palavras que saíam de sua boca estavam tingidas com uma dor que eu não sabia como aliviar. Eu amo minha mãe, mas você também é a minha vida. Eu não sei como lidar com isso. Como escolher entre vocês dois? Eu a olhei, sentindo uma dor profunda. Ela estava tão dividida quanto eu. Como poderia eu pedir que ela escolhesse entre mim e a mãe? Mas, ao mesmo tempo, a situação em que estávamos estava se tornando insustentável. A acusação de minha sogra, embora enraizada no medo e na insegurança, havia criado um abismo que não sabia como atravessar. Amor, comecei, tentando reunir palavras que fizessem algum sentido. Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu nunca imaginei que algo simples como ajudar a família fosse se transformar em um pesadelo assim. Eu só queria estar ao seu lado e apoiar a sua família, mas tudo mudou. Eu não quero que você tenha que escolher entre nós. Não é justo, eu sei disso. Mas você não tem que carregar essa dor sozinha. Ela fechou os olhos, e uma lágrima escorreu pela sua face. Eu não sabia o que fazer. Não sabia como acalmar sua alma, como aliviar o peso daquela escolha impossível. Tudo o que eu podia fazer era estar ali, ao seu lado, tentando manter a calma enquanto a tempestade interna continuava a crescer. Foi nesse momento que minha sogra se levantou lentamente da mesa, como se já estivesse decidida a algo. Ela olhou para todos nós, ainda com o semblante fechado, mas havia algo em seus olhos que parecia finalmente reconhecer a profundidade da dor que ela havia causado. Não havia mais raiva ali, apenas o peso de uma culpa silenciosa. Eu sei que causei muita dor a todos, ela disse, sua voz baixa e trêmula. Não sei o que passou pela minha cabeça na noite passada. Talvez eu tenha ficado tão cega pelo medo de perder o que era meu, que acabei te ferindo, filho. Não era esse o meu objetivo. Não queria que nossa relação fosse assim. Eu a olhei, e pela primeira vez, senti um leve toque de compaixão por ela. Entendi que, de alguma forma, ela estava tão assustada quanto todos nós. O medo de perder o controle sobre sua família, sobre o marido, a cegara de uma forma cruel. E agora ela estava tentando, a duras penas, reconquistar algo que parecia irremediável. Minha esposa, que até então estava em silêncio, olhou para sua mãe com olhos marejados, uma mistura de alívio e ainda muita frustração. Mãe, você não pode simplesmente dizer que não era isso que você queria. Você machucou a nossa relação. Eu não sei como posso seguir em frente sabendo que você pensa assim de mim, de nós. Como posso confiar nas suas palavras agora? A dor nas palavras de minha esposa era imensa. Eu sabia que ela estava com o coração partido, mas também sabia que não havia como apagar o que aconteceu. As palavras que minha sogra havia lançado ao vento não poderiam ser recolhidas facilmente. Havia uma pausa pesada enquanto todos refletiam sobre as palavras que haviam sido ditas. O silêncio que se seguiu foi interrompido quando minha sogra se aproximou de minha esposa, com o olhar cheio de arrependimento. Eu sei que te magoei, filha. Mas, por favor, entenda que tudo o que eu fiz foi por medo. Eu temi que você se afastasse de mim, que tudo o que eu construí ao longo dos anos fosse destruído. Eu não sou perfeita, mas te amo. Eu só estava com medo. Minha esposa a encarou, e algo em seu olhar se suavizou, mas ainda havia uma barreira. O dano estava feito, e a confiança, embora possível de ser reconstruída, não seria fácil de restaurar. Eu sabia que minha esposa não poderia simplesmente esquecer o que aconteceu, mas, ao menos, havia um vislumbre de reconciliação no ar. Foi então que meu sogro se levantou da cadeira, olhando para todos com uma seriedade que nunca vi antes. Eu não posso continuar em silêncio, disse ele, a voz grave e firme. Eu tenho visto tudo o que tem acontecido, e, como sempre, tentei ser o mediador. Mas a verdade é que nossa família está se desfazendo. As acusações, os medos, as inseguranças, tudo isso não pode ser curado com palavras. Precisamos de mais do que isso. Precisamos de tempo. Precisamos de paciência. E, acima de tudo, precisamos de respeito.
Para que qualquer de nós possa seguir em frente, precisamos de espaço para curar as feridas, por mais profundas que sejam. Aquelas palavras caíram pesadas sobre todos nós, como uma realidade inescapável. Eu percebi que o que realmente importava agora não era mais provar que eu estava certo ou que minha sogra estava errada. O que importava era entender que o tempo seria o maior aliado de todos, mas também o maior desafio. O dano estava feito, e a recuperação não seria simples. Mas a única coisa que restava agora era a esperança de que, com o tempo, a dor se dissipasse e as relações se reconstruíssem. No entanto, ao olhar para minha esposa, vi que as palavras do meu sogro, embora necessárias, eram só o começo de um longo caminho. O que ainda nos aguardava era uma estrada de perdão, reconciliação e, possivelmente, uma nova forma de convivência. Mas, naquele momento, o que mais me doía era saber que, apesar de toda a tentativa de consertar, havia algo irremediavelmente quebrado entre todos nós. O drama que se desenrolava não tinha uma solução imediata. Tudo o que sabíamos é que, de alguma forma, teríamos que seguir em frente. O tempo, inclemente e implacável, seria o único capaz de nos mostrar se a cicatrização era possível. E, embora houvesse esperança, o futuro era, como sempre, incerto.